Hoje, estamos recebendo uma pessoa muito querida por toda a nossa congregação, que agora mora em Israel. Uma pessoa que sempre se destacou pela competência, seriedade e compromisso com que se dedicou ao Departamento de Educação da nossa área por muitos e muitos anos. Para mim, é uma alegria muito grande convidar a nossa querida Gisele Meniuk Nigri, a Gica, com que tive a alegria de trabalhar na educação da área para proferir essa prédica de hoje. Boa noite a todos. Ai, que emoção. Não precisa, tá bom. Dá para ver, né? Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É com muita emoção que estou hoje aqui, após quase 5 anos de aliar, contando para vocês um pouco da minha experiência no lugar onde iniciei, com muito amor, minha vida profissional como educadora. A paraxá dessa semana é Matot Masé. No início da paraxá Masé, cujo choras, o raiz, vem da palavra linsoa, ir ou viajar, nos conta. E partiram os filhos de Israel de Ramsés e acamparam em Sucot. Pronto. Encontrei a analogia perfeita para me aliar. É exatamente isso. Começamos nossa jornada, viagem, e chegamos em uma sucá. Numa situação de extrema fragilidade, tendo que recomeçar tudo do zero, aprender tudo de um jeito diferente. Felizmente, tivemos a possibilidade de ir morar direto em um apartamento bem confortável em uma linda cidade iranana. Ah, então foi fácil, né? De jeito nenhum. Já no início, e o choque de realidade. Como funcionam os eletrodomésticos? Que produto comprar no mercado? Que marca? Como funciona o Dutchemes, que esquenta a água? Como cozinhar? Fiz um cursinho express antes de viajar. E olha que funcionou. Como montar móveis? Onde jogar o lixo? Sim, precisamos descer o lixo todos os dias para a lixeira. Meu hebraico era muito básico, completamente insuficiente para o dia a dia. Então, começaram as exigências: abrir conta em banco, comprar carro, matricular filhos na escola, entender as promoções, o mais importante, claro, que está escrito naquelas lojas, extratos de banco, aposentadoria, decorar novas identidades, celulares, senhas de banco, que plano de saúde escolher e por quê, como explicar em 1 minuto o que você está sentindo para o médico que vai te examinar, já que em mais 4 a sua consulta termina. E tudo mais, que aqui já estava tudo organizadinho, mas que lá, cada um desses itens requerem de nós um esforço sobrenatural. Posso comparar esse período como viver em uma sucá, montada somente com algumas poucas histórias de madeiras e retalhos fininhos que dificilmente se conectavam uns aos outros. Você nunca sabe o dia de amanhã e nem quantos desafios terá que enfrentar. Mas seguimos em frente. Cerca de 6 meses após a minha aliar, chegou o momento de decidir como levaria minha vida a partir daquele momento em relação financeira, em que iria trabalhar e como iria me sustentar em um país cujo custo de vida é comparado às mais caras cidades metropolitanas do mundo. Então, comecei a buscar informações sobre o mercado de trabalho em Israel e decidi estudar para ser professora de matemática, uma vez que tem uma demanda grande para essa profissão por lá. Meus amigos mais próximos não se surpreenderam com a minha escolha. Afinal, era muito boa aluna nessa disciplina, quando criança, e adorava ir ajudar minhas amigas antes das provas. Decisão tomada está fácil agora, né? Começaram os preparativos. Como? Onde? Como se chamam as universidades? Que cidade? Onde ficam essas cidades? Como chego até lá? Qual o valor? Pergunta, liga, se informa. No Brasil, já tinha feito uma graduação em psicologia, 2 pós-graduações em psicopedagogia e estudo judaico, e estava sempre me atualizando. Mas em nenhum momento pensei que, de um dia para o outro, todo o conhecimento adquirido até aquele momento não seria suficiente de jeito nenhum para continuar minha vida profissional. Mas estava certa de minha decisão. E, exato 1 ano após minha chegada em Israel, comecei meus estudos. Só que um pequeno detalhe, tudo em hebraico. E outro pequeno detalhe, eu não sabia nenhum termo da matemática em hebraico. Soma, subtração, fração, diagonal, cateto e hipotenusa. Denominador comum. A ordem dos fatores não altera o produto. Fórmula de Bhaskara. Ninguém sabe quem inventou essa fórmula, foi Bhaskara.
Sequer sabia falar em hebraico 1 mais 1 é igual a 2. Vocês sabem? Pois é. Onde estava com a cabeça quando achei que seria tranquilo? Se os termos eram um mundo em si mesmo, o pior nem estava próximo de chegar. Mas, sem pedir licença, entrou rapidamente pelo pano maleável de minha tenda, como uma tempestade de areia. Entendi que a matemática de lá, até mesmo no ensino fundamental 1, é de altíssimo nível. Muito raciocínio e muito pouca técnica. E, para dar aula nesse nível, eu precisava estudar todo o conhecimento do Fundamental 2. Uau, não contava com isso. Achei que era só ensinar soma e subtração. Mas eles têm razão, né? Tem que realmente aprender muito mais para poder ensinar de forma adequada. Os professores saem bem mais preparados para ensinar essa disciplina. Eu, que achava que sabia matemática, aos poucos fui entendendo que o que eu conhecia eram muitas técnicas, mas não entendia praticamente nenhuma delas. Me surpreendia ao entender por que, quando mudamos de lado um termo da equação, trocamos seu sinal. Como resolver problemas de porcentagem sem usar incógnitas, lá eles ensinam porcentagem. No Fundamental 1, não se sabia x na época. O que está por trás da técnica de simplificação de fração? E como provo que os ângulos de lados opostos de um paralelogramo são iguais? Como assim provar? Me remeti ao meu passado como aluna e me lembrei de algumas demonstrações que os professores faziam no quadro. Mas não precisávamos aprender, não caía na prova. Pois bem, lá é diferente. E, a partir do 7º ano, os alunos são obrigados a desenvolverem argumentos e justificativas que comprovam o item solicitado. Sim, a resposta já está na pergunta. A questão é só provar. Foram anos muito desafiadores, mas felizmente superei tudo com louvor e fui provando para mim mesmo e para os meus colegas que, apesar de um hebraico ainda insuficiente em muitos aspectos, minha cabeça matemática não me abandonou e terminei meus estudos com média acima de 90. Ao final da faculdade, todos me conheciam. Afinal, eu era a única estrangeira que queria ser professora em hebraico. Tinha outros imigrantes na faculdade, mas esses ensinavam na sua língua-mãe. E eu aqui, aprendendo 2 línguas novas, hebraico e matemática. Mas, como diz a famosa frase, vim, vi, venci. Então, os novos desafios entraram pela minha sucá, quando parecia que eu estava começando a construir uma de minhas paredes. Como conseguir emprego? Obviamente, meu hebraico não chegava aos pés dos israelenses. Qual seria a vantagem de me contratarem? Nesse meio tempo, eu já estava melhorando o meu hebraico e minha matemática. Comecei a dar aula particulares para brasileiros nessas 2 disciplinas. E entendi que minha formação em psicologia, em psicopedagogia e meus mais de 15 anos de prática na área eram ferramentas imprescindíveis para ensinar. Afinal, as utilizei bastante com meus filhos, coitados, desde que chegamos lá. E, felizmente, ambos alcançaram um alto nível, tanto em hebraico quanto nas outras disciplinas, ambos terminando os últimos anos com certificados de mérito acadêmico. E assim que fui, imbuída de confiança, só que não, que decidi onde procurar emprego. A primeira vez que tive contato com as escolas Tali foi através de uma viagem de capacitação aqui pela área, que fiz há muitos anos atrás. Na época, fomos buscar inspiração para trabalhar com nossas crianças e jovens o judaísmo de modo como nós entendemos como corretos, baseado na igualdade de gêneros e de valores universais e de bondade, respeito, honestidade e justiça social. Na cidade onde eu moro, a Escola Thalia é reconhecida como uma das melhores escolas que recebe Olim, imigrantes do país. E lá fui eu. E não é que fui aceita? Uai, que alegria! Na escola, incorporei mais uma língua, matemática e inglês. Sim, é mais fácil, tem muitas palavras parecidas, mas nem todas. Alguém sabe como falar losango em inglês? Pois é, também tive que aprender. Não, rumbles. E o resto da divisão? Reminder. E assim foi. Fiz tudo para poder ajudar ao máximo as crianças imigrantes, também na língua inglesa. Infelizmente, de modo geral, as crianças imigrantes em Israel não recebem nem de longe a ajuda necessária para se adaptarem e aprenderem hebraico. Sei que nunca viram isso, né? Todos só escutam, criança é tranquila, aprende rapidinho. Não é verdade. Sorte de quem tem ajuda externa dos pais e professores particulares. Sem eles, os primeiros anos se tornam, na maioria das vezes, um pesadelo mesmo. Mas eu, como imigrante, entendia isso melhor que todos. E usei desse conhecimento, de todos os outros que adquiri durante toda a minha vida, para ajudar imigrantes e também os israelenses a aprenderem a tão desafiadora matemática. Aos poucos, fui ganhando elogios, reconhecimento por parte dos pais, dos alunos e de toda a equipe da escola. Enfim, passei o primeiro ano de experiência e tenho já emprego garantido para o ano que vem.
No último dia de aula, tive direito até à festa de despedida surpresa, organizada pelos próprios alunos. Foi uma emoção. Então, se eu já estou terminando de construir minha segunda parede, as incertezas, as dificuldades não são poucas. Ainda balançam bastante minha estrutura em alguns dias de ventania. Ler, escrever, falar e escrever mensagens infinitas no WhatsApp em ritmo israelense. Se alguns dos que me conheciam melhor por aqui achavam que eu já era ligada no 220, lá eles são no 440 e, às vezes, até no 880. Como consequência, uma porcentagem mínima de israelenses tem ajudantes em casa. Como consequência, temos pais, avós e bisavós extremamente ativos, que limpam casas, cozinham, lavam, penduram roupas, fazem esporte e trabalham num ritmo que impressiona. A secretária da escola tem um total de 2 para toda a escola. Elas também são enfermeiras, tesoureiras, relações públicas e, às vezes, até mãe. Não tem inspetores na escola. Os alunos sabem sozinhos a hora de voltar para suas salas. E sabem. Sequer coordenadores de segmento, somente das disciplinas básicas. Cada profissional em sua área executa muito mais que só o trabalho principal dele. Quase não sobra tempo para nada, não sobra tempo para o lazer, muitas vezes. Mas, em compensação, a sensação de segurança nas ruas torna qualquer caminhada, passeio no parque e, claro, praia, programas maravilhosos. Temos direito a banheiro limpo, equipado e grátis, em vários pontos do país. Se me perguntarem o que é mais difícil em todo o processo, sem dúvida responderia que é tentar focar sempre nas conquistas e não no que ainda falta. E quantas coisas ganhamos e como ganhamos, ao invés de quanto ainda falta para se sentir uma adulta que domina praticamente toda a sua realidade, como me senti aqui em Israel. Não, aqui em Brasil. Ato falho. Não é fácil. Ainda mais quando viemos de um lugar com tantos relacionamentos e laços afetivos. Que, aliás, não podemos esquecer, que também precisamos recriar na nova vida. De uma pessoa bem conhecida por aqui. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Que lindo. Vem cá, sobe aqui comigo. Sobe, vem. Sobe aqui. Vem. Vem. Quer me dar a carinha? Vai a galinha ali, Quer de volta? Ficou quietinho. Vou acabar já. Onde eu estava? Ok. Não é fácil, ainda mais quando voltamos e viemos de um lugar com tantos relacionamentos e laços afetivos. Que, aliás, não podemos esquecer, que também esses precisamos recriar na nova vida. De uma pessoa bem conhecida por aqui, em praticamente todos os lugares que frequentava, me tornei uma anônima. E ainda mudei de nome. Passei a me chamar Gisele. Ninguém me conhece como Gica. Felizmente, me deparei com pessoas incríveis que compartilham de sonhos e realidades muito semelhantes aos nossos, às quais podemos nos apoiar e sermos apoiadas mutuamente. Bem, se até agora falei somente do lado frágil da Sukkah, não posso terminar meu texto sem lembrar que esta, a Sukkah, também é um símbolo de hospitalidade. E não há como não enfatizar esse aspecto da sociedade israelense. Encontrei e encontro pessoas diariamente que estão muito dispostas a ajudar, sempre tornar nosso dia a dia o melhor possível. É uma sociedade que recebe os Olim com carinho, em especial os brasileiros. Somos muito bem vistos por lá. Em todos os lugares que passei, consegui encontrar anjos que me entendiam minha condição e, ao ver meu esforço, faziam o possível para resolver meu problema. Mas essa é uma busca constante. E vamos seguindo na construção da terceira e última parede, olhando para frente, orgulhosa do nosso processo e forte para encarar novos desafios. Shabbat Shalom. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui, nesse local, novamente.